Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Segunda-feira, dia 21 de agosto, dia muito importante. Hoje, aniversário do Clube de Regatas Vasco da Gama, um dos clubes que tem a história mais bonita, não só do Brasil, mas do mundo também. Uma história de união, uma história de esforço. Quem tem dinheiro, paga. Quem não tem dinheiro, trabalha. E assim o Vasco fez a união Portugal, Brasil, povos, cores, classes e colocou o futebol tão popular. Então, meu respeito, minha admiração ao Clube de Regatas Vasco da Gama nos seus 125 anos. Vamos falar da festa do Vasco, vamos ainda repercutir um pouco mais o jogo de ontem, vou trazer números do borderô da partida. Você vai saber quanto custou ao Vasco jogar no Maracanã e qual foi o lucro, se é que teve lucro. Vamos falar também do time que vai pegar o Palmeiras e a sequência de jogos que o time terá no Campeonato Brasileiro também. Romário se manifestou, não foi só para parabenizar o Vasco, mas também para dar um puxão de orelha na Justiça do Rio de Janeiro, que veta São Januário por causa do seu entorno. Vou mostrar o post feito pelo Romário também. Vamos falar de Libertadores, Copa Sul-Americana e da Série D, porque a Lusa Carioca Portuguesa, que é da colônia Brasil-Portugal, ela está classificada e está a 2 jogos de subir para a 3ª divisão do futebol brasileiro. Alô, presidente Marcelo, alô, Ilha do Governador. Antes, peço para você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, acompanhe a gente nas redes sociais, né? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai fazer isso agora, por favor, esse vermelhinho aqui embaixo, tá vermelhinho? Clica nele, aí você já se inscreve. Vai na palavra todas, né? Habilita ali o sininho para receber todas as nossas notificações e não esquece de dar o joinha. Todo vídeo nosso que você vê, já vai botando o dedo no joinha para o YouTube entender que o nosso trabalho é legal, recomendar para mais gente e a gente pode crescer mais ainda. Muito bem? Roda a vinheta. Muito bem, minha gente. 125 anos do Clube de Regatas do Vasco da Gama nesta segunda-feira, dia 21 de agosto. Vasco que há 100 anos, com as camisas negras, ganhava o título carioca. Era o primeiro time no Rio de Janeiro a conquistar o título com negros, com pobres, pessoas humildes jogando futebol. E isso incomodou muito o pessoal da Zona Sul. Por que um time da Zona Norte consegue fazer isso? Futebol era elitizado. O Vasco não foi o primeiro time a ter negros. Outros times, o América, o Bangu, times da época já utilizavam negros, pobres também. O Vasco foi o primeiro a ser campeão. E isso marcou muito a história dos camisas negras que a gente tem falado neste mês de agosto, no aniversário do Vasco da Gama. Contar a história do Vasco para vocês, né? Todo dia a gente conta um pouquinho dessa história. Nada no Vasco é fácil, muito pelo contrário. E acontecendo a sessão solene na bonita sede da Lagoa, que meu amigo Zé Colmeia, com grandes vascaínos, e sempre que é possível também colaboro, com as rifas que o Zé faz, fazendo a reforma da sede náutica, ficando sensacional. E agradecer aí ao Zé Colmeia. E, gente, não é candidato a nada, não, só para você entender. E também as pessoas que ajudam são vascaínos anônimos, né? Muitos não gostam nem de aparecer. E quem tem dinheiro, bota dinheiro para ajudar na reforma da sede. Quem não tem tanto dinheiro, compra a rifa. E quem não tem dinheiro, presta serviço para ajudar o Vasco na reforma da sua sede na Lagoa. Zé Colmeia, te abraçando como grande vascaíno que é. Eu abraço toda a família vascaína também, tá certo? Sem citar a diretoria, mas eu quero, através de você, meu querido amigo, irmão Zé Colmeia, que
nasceu para ajudar o Vasco. Até quando trabalhou no Vasco da Gama, não tinha carteira assinada. Para quem não sabe, ele foi funcionário do Vasco sem receber um centavo sequer. E ele se orgulha muito de contar. Isso já contou em outros vídeos aqui. Zé Comé me proporcionou meu vídeo de maior exibição até agora. E eu te agradeço muito por isso, Zé. Vamos lá. Queria te fazer essa homenagem no dia do aniversário do Vasco da Gama. Minha gente, deixa eu começar com Vasco e Atlético ontem no Maracanã. Eu fui pegar o borderô do jogo. A renda, R$ 3.034.502. O Vasco pagou R$ 250 mil de aluguel. E as despesas da partida somaram R$ 1.958.407,48. Lucro do Maracanã para o Vasco, R$ 1.033.050,74. Um pouco mais de R$ 1.033.000 é o lucro do Vasco no Maracanã. Aquela polêmica toda do gramado, choveu muito no sábado, choveu muito ontem antes da partida, depois choveu durante o segundo tempo principalmente, e as duas áreas ficaram quase que impraticáveis, né? Muita gente com a roupa suja de lama por causa do gramado, e até a Conmebol reclamando também do gramado do Maracanã. Quinta-feira tem Fluminense e o Olímpia do Paraguai, jogo das quartas de final, jogo importantíssimo para o tricolor na Copa Libertadores da América, jogo de ida das quartas de final. Então, Maracanã rendeu isso aí para o Vasco da Gama. O Léo está fora. Capasso ou Maicon? Maicon entrou bem na partida ontem e pode ter uma chance ao lado do Medel, melhor em campo. Medel que, sem dúvida, vai conquistando o torcedor do Vasco com uma rapidez incrível, como também o Paulinho e o Serginho, que fez o gol da vitória ontem contra o Atlético, e o Pablo Verratti, né, já chegou nos braços da torcida. A CBF, é importante contar isso aí. Até quem me alertou foi o Fábio Azevedo, me perguntou isso, né? O Fábio me perguntou, Wellington, a CBF quando programar América e Vasco da Gama, o Vasco vai ter que jogar com aqueles atletas da época? Eu falei assim, não, é uma partida reprogramada. Então, tanto o América quanto o Vasco da Gama vão utilizar os seus elencos atuais para este jogo, que a CBF ainda não programou, mas me disse o Júlio Avelar, diretor de competições da entidade, que nos próximos dias ele vai marcar não só o América e Vasco, como também Corinthians e Grêmio, fechando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Os 5 próximos jogos do Vasco são domingo agora, 18h30, no Allianz Parque, o jogo com o Palmeiras, lá em São Paulo. No dia 3 de setembro, domingo, é outro jogo fora, contra o Bahia, chamado jogo de 6 pontos para o Vasco. Tem que devolver a derrota de dentro de casa lá em Salvador. Bahia que ontem fez 4-0 no Bragantino. Depois, no dia 16 de setembro, após os jogos da Seleção Brasileira, o clássico com o Fluminense programado para São Januário. Então, aí a gente vai ter que ver nos próximos dias se o Vasco vai disputar esse jogo em São Januário, se já estaremos com São Januário liberado ou não, né? Até porque tem o julgamento quinta-feira, o Vasco pode perder mais mandos de campo. A Procuradoria pediu, desde a semana passada trouxemos essa informação, e o julgamento está programado para quinta-feira ao meio-dia, vai dar trabalho aí por departamento jurídico vascaíno. Então, e depois tem o Coritiba, no dia 19 de setembro, também em São Januário, e sem data ainda na tabela, o jogo com o Santos na Vila Belmiro. Olha então a importância dos 5 próximos jogos do Vasco da Gama. Seria, né, pedir ao Papai do Céu de presente de aniversário 5 vitórias. Contra o Palmeiras, muito difícil. Contra o Bahia em Salvador, aí eu acredito no Vasco. Contra o Fluminense, que pode estar muito mais ligado em Libertadores do que no Campeonato Brasileiro.
contra o Curitiba, que nesse momento está atrás do Vasco da Gama, e lá foi um empate quando o Vasco poderia ter vencido no Couto Pereira, e o Santos, que o Vasco também perdeu dentro de São Januário, teria que vencer dentro da Vila Belmiro para equilibrar, né, jogos que não eram para ter sido derrotado o Vasco dentro da sua casa. Já que eu falei de São Januário, do novo julgamento, hoje o Romário postou no seu Instagram, o Romário Faria, uma dedicatória ao Vasco e falou sobre a interdição de São Januário devido ao seu entorno, chamou de absurda e preconceituosa. Estou mostrando aí para você o que o Romário publicou no seu Instagram. E realmente está causando espécie, né? As pessoas não acreditam, não concordam com essa interdição de São Januário, principalmente por causa do entorno. Há quantos anos o Vasco tem São Januário? Há 100 anos, gente. E sempre fez jogo lá. Nunca tivemos problemas que pudessem levar à interdição de São Januário desta maneira. Então, eu também concordo com o Romário, vejo de maneira preconceituosa. Deixa eu trazer outras notícias, porque na Série D estão nas quartas de finais 8 equipes e 4 vão subir. E a Portuguesa da Ilha do Governador, do nosso querido presidente Marcelo Barros, pode sonhar aí com sua ida para a terceira divisão, a Série C. Vai enfrentar o Caxias do Sul. Primeiro jogo lá na Serra Gaúcha, segundo jogo na Ilha do Governador. Tem Maranhão e Ferroviário do Ceará, primeiro jogo no Maranhão. Tem o Bahia de Feira, primeiro jogo lá em Feira de Santana contra o Atlético de Minas, que é de São João del Rei. E a Ferroviária de Araraquara, São Paulo, vai pegar o Souza da Paraíba, o primeiro jogo no interior de São Paulo. Nas próximas horas, a CBF vai soltar a tabela. Libertadores da América nessas quartas de final. Já temos terça-feira amanhã, dia 22, 7 da noite, Bolívar e Inter, lá em La Paz, no estádio Hernando Siles. O Inter está em Santa Cruz de la Sierra, vai horas antes para La Paz para evitar aquela questão da altitude, né? É muito alto lá. Copa Sul-Americana, amanhã tem na Neoquímica Arena, 9h30 da noite, Corinthians e Estudiantes de La Plata. Cássio, Bruno Mendes, Gil ou Lucas Veríssimo, Murilo e Fábio Santos ou Matheus Bidu, Gabriel Moscardo, Maicon e Renato Augusto, Rojas, Wesley, Yuri, Alberto. É esse o provável time do Corinthians para pegar a equipe argentina. O pleno do STJD, já falei, quinta-feira, meio-dia, faz o julgamento do Vasco. Na terça-feira, dia 29, tem o julgamento do lateral esquerdo Arana, do Atlético, expulso contra o Goiás. Ele deu uma cotovelada no adversário e se o doutor Teotônio Sherman não conseguir desclassificar do artigo 254A, ele pode pegar de 4 a 12 jogos de suspensão. E, além do Vasco, de outros clubes sul-americanos, STJD e CBF emitiram notas lamentando o acidente com o ônibus da torcida do Corinthians, com 7 vítimas fatais na rodovia Fernão Dias, na madrugada depois do jogo do Cruzeiro com o Corinthians. Então, minha gente, mais uma vez, parabéns ao Vasco da Gama. Por que você é Vasco? Conta aí nos comentários, vai ser legal saber por que você é Vasco da Gama. Parabéns novamente ao Clube de Regatas Vasco da Gama pelos seus 125 anos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço que se inscreva e nos acompanhe aqui nas redes sociais. E para se inscrever no nosso canal, o Wellington Campos FC, é muito fácil. Tem um vermelhinho aqui, se tiver vermelho é porque você ainda não se inscreveu. Então, se inscreve. Vai no sininho, habilita a palavra todas e o joinha. Toda vez que você receber um vídeo nosso, já vai no joinha para fortalecer o nosso trabalho e o YouTube entender que é legal aquilo que a gente faz. Fazemos com carinho, fazemos com responsabilidade, né? Fazemos com seriedade, porque respeito muito vocês e tenho recebido um carinho muito grande dos nossos inscritos, principalmente em São Januário, na rua. Muita gente, eu te acompanho no seu canal. Obrigado. Então, me ajuda mais, espalha aí, vamos compartilhar. A vida é um compartilhamento.
Se a gente compartilha amor, a gente aumenta pessoas amáveis. Se a gente compartilha carinho, mais carinho o mundo ganha. E se a gente compartilha justiça, mais justo fica a nossa vida. Fiquem com Deus. Ele existe, como diz meu amigo Jorge Eduardo. E uma ótima semana para todos vocês. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.